Com os irmãos, a salvação e a recompensa, amém? Tem muito tempo que nós não falamos disso, é bom falar dessas coisas. O Senhor disse que não podemos dizer o reino está aqui ou ali, porque o reino está dentro de nós. E como entramos no reino? Como que o reino entra em nós? Como que nós entramos no reino? Pelo novo nascimento, amém? No futuro, faltou uma coisa, irmãos, curso das águas. Ali atrás tem um Timóteo, amém? O Fidelino. Quem vai se batizar, por favor, siga aquele homem e ouça as instruções que ele tem para si. Amém. Aleluia. Líderes, organiza aí quem precisa sair e vamos lá. Então, nós sabemos que no futuro nós teremos a manifestação visível do reino, que acontecerá na volta do Senhor. E quando ele voltar, ele vem estabelecer o seu reino em Jerusalém e reinará por 1000 anos. E esse será o tempo em que nós receberemos o galardão. Aleluia! Quem fez maturidade já sabe do que eu estou a falar. O galardão, ele não é para a eternidade, ele é para a próxima dispensação, também chamada de milênio ou reino milenar. Aleluia! Diga, eu vou reinar com Cristo. E é uma coisa importante perceber que o galardão é muito pouco falado, ou muito pouco mencionado no meio das igrejas. Porém, é algo muito importante no Novo Testamento. As pessoas falam muito sobre perder salvação, mas o que o Novo Testamento diz é sobre galardão, amém? É sobre reino, e nós precisamos perceber isso. Quem está comigo fala amém. Amém. Aleluia. Hoje nós precisamos entender a diferença entre recompensa e reino, e também sobre vida eterna. Uma coisa é salvação e outra coisa é galardão. Amém? Fala para o seu irmão assim: primeiro vem a salvação, depois a recompensa do reino. Aleluia. Efésios capítulo 2 versículo 8 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Aleluia. Então, a salvação é dom de Deus e não de obras. Isso já começa a definir. Nós somos salvos por causa de um dom gratuito em Cristo Jesus. Deus nos salvou pela sua graça, e por causa disso somos salvos. Agora, a recompensa, por outro lado, diz respeito ao nosso relacionamento com Deus depois que nós somos salvos. Amém? Então Deus nos salvou para Ele, e agora que nós estamos nele, nós precisamos desenvolver o nosso ministério, o nosso chamado, a nossa vocação, aquilo que o Senhor tem despertado em nós. Então, se alguém crê no Senhor Jesus como Salvador e aceita Jesus, ele está salvo. Amém? Não é isso? Ok. Depois que ele é salvo, essa pessoa imediatamente ela entra numa pista, ou numa linha, ou como nós dizemos, num caminho, para começar a trilhar uma carreira, amém? Onde agora ela vai correr uma carreira, para que no fim possa receber a recompensa. Pensa comigo, irmãos, um irmão que se converte, aceita Jesus, traz Jesus para o coração, afasta do pecado, afasta do mundo, começa a viver a vida piedosamente, santa em Cristo Jesus, mas não se envolve em nada na igreja. Ele vai ser salvo, sim ou não?
Agora pensa no apóstolo Paulo. Vamos colocar aqui dois extremos. Paulo foi salvo e dedicou a sua vida completamente ao Senhor. Tem um texto que ele fala, com perigo de rio, perigo de assalto, perigo de estrada, perigo de naufrágio, né? Foi chambuqueado não sei quantas vezes e tal. Os dois estão salvos, o irmão e Paulo. E os dois vão reinar em Cristo. E vão sentar lado a lado na mesma cadeirinha. Sim ou não? Não. Existe uma recompensa. Aleluia. É só para você começar a entender. Quando alguém recebe a Cristo, ele recebe o presente, o dom gratuito. Já a recompensa virá quando ele começar a desenvolver no Senhor. A palavra de Deus diz claramente que a salvação é um dom gratuito, recebido pela fé. A recompensa, por outro lado, depende das obras. Se você é fiel ou não. Se você desenvolve ou não. Quantos já ouviram falar sobre isso aqui, irmãos? Amém? Quantos ainda não ouviram falar sobre isso? Todos já ouviram? Ah, que bom. Então estou falando de algo que os irmãos já conhecem. Amém? Então, o dom gratuito é oferecido a todos os homens, mas a recompensa é oferecida somente para aqueles que nasceram de novo, que têm esse novo coração para trilhar esse caminho no Senhor. Amém. Aleluia! Amém. O grande engano, então, é pensar que a salvação é o único passo e que não há mais nada para fazer, ou não há nenhuma jornada, nenhuma caminhada na vida cristã, além de ser salvo. Amém? Existe algo a mais. A salvação é somente a porta de entrada. Depois que você entra, você deve agora lutar para receber o prêmio. Paulo diz que o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus está lá em Filipenses 3, versículo 14. Amém? Essa soberana vocação é o chamado para reinar. Amém? Isso também é um prêmio, mas é um prêmio para quem chega primeiro. É um prêmio para aqueles que se desdobram, né, para receber essa recompensa. Estamos juntos? Muitas pessoas pensam que galardão e salvação são a mesma coisa. Elas imaginam que, uma vez que alguém está salvo, ele não precisa se preocupar com as obras. Entretanto, receber a salvação e praticar boas obras são aspectos diferentes na vida cristã. Uma parte é a salvação dada a Deus, e a outra é a recompensa do reino. Amém? A glória que nós teremos no reino milenar, ou na próxima dispensação, que acontecerá aqui na terra. Amém? Então, ser salvo é uma coisa, e crescer no galardão é outra coisa. Estamos juntos aqui, irmãos? Hoje os amém diminuíram bastante mesmo. Mas vai aumentar, vai ou não vai? Amém. Aleluia. Então, você nunca será salvo por obras. Precisa simplesmente crer no Senhor Jesus. Se com a tua boca confessares e no teu coração, serás salvo. Romanos 10, versículo 9 e 10. Amém? Então, você não vai ser salvo pelas obras. Precisa simplesmente crer. Se você crer, é salvo. Depois de receber a salvação, você precisa começar a sua carreira a fim de receber a recompensa. Amém? Vamos falar aqui de um jovem que entra para a faculdade para fazer um curso de engenharia ou um curso de advocacia, né, para ser um advogado. No momento que ele entra na faculdade, é como se ele já estivesse sendo salvo. Mas ele já é engenheiro? Ele já é advogado? Não, ele precisa trilhar um caminho. Estamos juntos?
ele precisa começar a estudar, né? No caso do engenheiro, ele precisa começar a aprofundar nos estudos sobre engenharia, nos cálculos, né? Nas dimensões, nas estruturas, nas maneiras de edificar. O curso é longo e tem várias cadeiras, aleluia. Então são alguns anos que ele vai investigar, que ele vai estudar e vai formar como engenheiro, amém? E aí ele passa a ter um conhecimento. Ele ainda não é um engenheiro propriamente. Agora ele tem que ir para o campo para começar o quê? A desenvolver aquele conhecimento, aquele aprendizado que ele tem no Senhor. Estamos juntos aqui? Amém. A salvação e o reino é a mesma coisa. Salvação é quando você entra, estou salvo, estou livre do inferno, aleluia, mas agora começou uma carreira. Se o crente for fiel, ele receberá a recompensa, mas se não for, ele vai perdê-la. Então, no que se refere à salvação, as boas obras são inúteis. Eu estou salvo e pronto, acabou. Você não pode realizar obra nenhuma para merecer a salvação. Diga, eu estou salvo, e eu estou em paz. Salvo, feliz. O homem não pode ser salvo pelas suas próprias obras, mas depois que ele é salvo, as obras se tornam necessárias para obter recompensa. Sem obras não há galardão. Fala isso, sem obras não há galardão. Não há galardão. Está ficando claro para os irmãos? Amém. Ok, então as boas obras são inúteis quando se trata de salvação, mas quando se trata de recompensa, são inevitáveis. Você precisa ter obras para receber galardão no Senhor. Deus nunca permitirá que alguém seja salvo pela sua própria obra, assim como nunca permitirá que alguém seja recompensado sem nenhuma obra. Amém? Ah não, aquele era um cantor famoso e ele se converteu, então ele vai ter um lugar de galardão. Não vai nada. Vai ter ou não? Não, ele vai ter que desenvolver o seu ministério em Cristo Jesus. Eita glória! Amém? Fala, a salvação está relacionada a ter ou não o Filho, né? Jesus, o Filho. Se você tem o Filho, tem a vida. Mas se não tem o Filho, não tem a vida. E isso que determina a questão da salvação ou da perdição. Se nós estamos em Cristo, estamos salvos. Se não estamos em Cristo, não temos salvação. Aleluia. Amém. Agora, o que vai determinar se você tem recompensa no reino é se você tem obras ou não diante de Deus. Amém? Nós vamos receber a recompensa no milênio, ou seja, na próxima dispensação do reino. O reino será o milênio. Amém? É o que está por vir. Aleluia. Amém. Quem não fez maturidade precisa fazer. É verdade. Você entender o reino e a volta. Amém? É uma das últimas matérias, né? A penúltima, eu acredito. É tremendo. É poderosa. Então, a salvação, ela não é o fim. A salvação, na verdade, é o começo. Assim como a faculdade é o começo para a engenharia, ou para a advocacia, ou para qualquer outro curso que nós temos. Amém? Então, quando a pessoa entra na faculdade e começa a estudar para ser um engenheiro, cada dia mais ele está se tornando um engenheiro. Amém? Então, ele foi salvo para. Ele entrou na faculdade para desenvolver, né, uma aptidão, um chamado, um ministério, uma vocação, não sei como podemos dizer. Então, depois que nós somos salvos, nós temos que correr a corrida, perseguir o alvo, a recompensa colocada diante de nós. Amém? E a Bíblia diz que as nossas obras serão julgadas. Amém? Olha o que diz lá em, deixa eu ver qual é esse texto aqui, 1 Coríntios 3:10.
Abra comigo aí, 1 Coríntios 3:10. Quem achar, diga aleluia. 1 Coríntios 3:10. Não achou aqui. Posso ler? Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Cristo Jesus. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Quem que vai receber o galardão? Aquele que a obra dele passar pelo fogo. Amém? Se a obra dele não passar pelo fogo, então, se a obra dele passar pelo fogo, ele receberá galardão. Aleluia? Ela só passa pelo fogo para provar. Quando alguém fala, eu tenho um anel, o anel é de ouro. Como saber que ele é de ouro? Põe no fogo. Se ele sumir, não era de ouro. Se ele purificar, ficar mais ouro ainda, mais puro, aí você sabe, é ouro. Amém? É assim que Deus faz. Até quando a gente fala uma coisa, né? Eu sou assim, eu sou assado, o fogo vem para provar. Amém? Aqui o apóstolo usa uma alegoria para a edificação da igreja. Ele diz que nesta edificação há muitos trabalhadores. Todos nós deveríamos estar envolvidos nessa obra. Isso é um alerta que Paulo dá aqui, sobre qual fundamento devemos colocar a nossa obra de edificação, ao declarar que alguém possa lançar outro alicerce que não seja sobre Jesus Cristo. Amém? Tem uma história antiga que nós falamos, que é aquela pessoa que passou a vida fazendo um bolo de chocolate para Deus. Senhor, eu gastei 50 anos da minha vida produzindo aqui um bolo de chocolate. E quando ele chega no céu, ele entrega, Senhor, é para si. E o Senhor fala, entrega lá para o Gabriel, porque eu não gosto de chocolate. Então ele passou a vida edificando algo sem consultar a Deus, sem saber realmente se era propósito de Deus. Estamos juntos aqui, irmãos? Amém? Então Paulo diz que podemos edificar com ouro, prata e pedras preciosas, ou podemos edificar com madeira, palha e feno. E a grande questão é, pode-se edificar com diferentes materiais a partir do mesmo fundamento. Todavia, o versículo 13 afirma que manifesta se tornará a obra de cada um, porque o dia a demonstrará. Vai chegar um dia que é o dia do fogo, e esse dia vai demonstrar a obra de cada um. Que dia é esse? O dia do tribunal de Cristo, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. E se permanecer a obra de alguém, versículo 14, esse receberá galardão. Se permanecer a obra de alguém. As nossas obras precisam ser obras que permanecem. Amém. Aleluia. Amém. Aquilo que nós edificamos precisa ser algo que permanece. Observa que Paulo diz que se a obra permanecer quando for julgada,
avaliada e checada pelo fogo, você receberá galardão. Então, o texto é muito claro ao afirmar que nós seremos recompensados se as nossas obras forem aprovadas diante do julgamento de Deus. Amém? Por isso que nós fazemos a obra, irmão, com encargo, com intensidade. A gente procura fazer dando o nosso melhor, sabendo que eu estou salvo, mas eu estou salvo para as boas obras. Amém? Então nós não fazemos nada relaxadamente. O fogo, ele vai testar, né? Devemos entender que há crente que edifica com ouro, com prata e pedras preciosas, e o fogo vai testar essas obras. Se elas danificará, então, se elas forem danificadas, terá problema. Agora, tanto ouro, prata e pedras preciosas, eles ficam mais puros quando passam pelo fogo, porque toda impurezazinha que porventura possa existir, ela vai ser queimada. Amém? O diamante, ele é imune ao fogo. Essa pessoa que edificou sobre o fundamento certo, ela ganhará galardão. E eu acredito também que na mesma medida, ouro, prata e pedras preciosas. Se ela edificou pedra, o galardão de pedra. Se ela edificou prata, o galardão de prata. E se ela edificou ouro, o galardão de ouro. Entretanto, aquele que edificou com madeira, palha e feno, verá que o fogo fará tudo desaparecer. Quando você põe fogo na madeira, o que acontece? Ela vira cinza. Basicamente ela desaparece. A palha desaparece. O feno é um tipo de mato, um capim. Ele desaparece. Você põe fogo, você vê que há queimadas por aí, não é? Queima-se toda uma região, porque basicamente aquilo é um feno, é um mato, e tudo se queima. Estamos juntos ainda, irmãos? Então, o fogo fará desaparecer tudo. Talvez você pense, acabou por aí. Não, mas ainda há uma terceira categoria, aqueles que não fazem nada na obra. Ele não tem ouro, também não tem madeira, nem prata, nem diamante, nem feno, nem coisa nenhuma. Ele não faz nada no Senhor. Essa terceira situação representam pessoas que simplesmente não têm obras diante de Deus. Isso é muito sério. O versículo 17, Paulo coloca outro tipo que não está edificando, mas destruindo a obra de Deus. Ele diz que se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. O santuário é o que foi edificado sobre o fundamento. Amém, irmãos? Amém. Por isso, cuidado com quem você segue, cuidado com quem você se espelha, cuidado com quem você busca como referência. Amém? Porque você está trazendo destruição na vida dele. Se ele está ensinando um padrão errado e está levando você a um estilo de vida que não edifica, ele mesmo será queimado. Amém? E se estiver muito pertinho dele, vai sobrar umas brasazinhas na sua cabeça aí. Ok? Terceira coisa, as obras são fruto da fé. A Bíblia faz uma distinção clara entre salvação e galardão. Ela nunca confunde esses dois conceitos. Se diz que sem fé o homem não pode ser salvo, e sem obra ele não pode ter recompensa. Diga, sem fé eu não posso ser salvo, e sem obras eu não posso ter recompensa. Amém? Então é evidente que essas obras, elas precisam resistir diante do trono do julgamento, mencionada em 2 Coríntios 5,10. Esse texto declara que nós compareceremos
perante o tribunal de Cristo. E então as nossas obras serão testadas, checadas. Se as suas obras forem aprovadas, você receberá recompensa. Amém? Então a recompensa tem a ver com obras aprovadas diante do Senhor. Haverá um julgamento para os crentes, mas esse julgamento não é igual ao julgamento dos ímpios, os quais serão julgados diante do grande trono branco. Amém? O julgamento dos ímpios é um julgamento para condenação. E por outro lado, o julgamento dos crentes eles não serão mais julgados para condenação, mas para receber recompensa ou não. Cada um, a obra de cada um se tornará manifesta. Aleluia! Ou manifesta se tornará a obra de cada um. Aleluia! Ser salvo é diferente de receber recompensa. Salvação se relaciona com a vida eterna, e o galardão está distribuído pelo Senhor por ocasião da sua vinda. Ele será dado somente para aqueles servos que forem encontrados fiéis. Serão salvos pela graça mediante a fé, e também manifestaram obras. Em outras palavras, a recompensa depende de você ter ou não boas obras diante de Deus. Amém? Isso faz toda a diferença. Há uma ilustração que nós gostamos de citar. Imagine que eu sou um homem rico, dono de uma escola, e você é uma pessoa, entre aspas, ignorante, pobre, mas com muita fome de aprender. Então, eu me proponho a pagar os seus estudos e de todos que queiram. Todos que querem estudar, tudo pago. Matrícula, mensalidade, material didático, refeições, tudo. Você aceita meu convite e entra na escola. Então, o Senhor Jesus, Ele é esse homem muito rico. Amém? E Ele pagou para você entrar na escola da vida cristã. A matrícula é a salvação. Ela já foi paga. As mensalidades já estão incluídas na matrícula. Ele pagou tudo. Foi tudo pago na matrícula. Contudo, agora que você está na escola para receber o diploma no fim, você tem que estudar e ser aprovado em cada uma das provas. Estamos juntos aqui? Amém. Parece bom isso, não é? Se você for aprovado no exame, receberá o diploma. A matrícula e a escola são de graça, mas o diploma é um privilégio que pertence somente àqueles que estudaram. A salvação é essa matrícula. Por meio dela, entramos na escola de Deus. O diploma é adquirir o reino, a recompensa, que só pertence a quem for aprovado. Amém? Quem fez faculdade, ou quem está a fazer uma faculdade, sabe o que eu estou a falar, não é? Horas e horas de estudo, horas e horas mergulhado em aprendizado. Aleluia. Então, você não vai ser expulso da escola porque saiu mal na prova. Só não receberá o prêmio. Ninguém perderá a salvação porque não teve boas obras. A salvação é por meio de Cristo. Pelo sangue do Cordeiro, você já foi perdoado, lavado, justificado. O alvo do pecador deve ser a salvação. Mas depois que é salvo, o seu alvo deve ser o prêmio, a vocação, a recompensa, o diploma no final do curso. Amém? E para isso é preciso completar a corrida. Amém? Romanos 8:10 diz: a palavra está perto de ti, na tua boca. Em outras palavras, ser salvo é muito simples, pois basta crer com o coração e com a boca confessar que Jesus
ressuscitou dentre os mortos e invocar o nome do Senhor. Amém? Conseguir a recompensa, porém, é um pouco mais complexo. Por que é mais complicado? Porque envolve uma corrida, todo um trajeto que precisa ser percorrido. Só receberá o prêmio quem terminar a corrida. Há pessoas que começam mal, mas terminam bem. Trata-se, portanto, de uma corrida na qual é mais importante terminar bem. Você pode ter começado mal, você pode ter começado sem muito entendimento, sem muita disposição, mas o que conta é como terminamos a corrida. Amém? Nós vamos encerrar lendo 1 Coríntios 9, a partir do versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Agora vem uma orientação, ele diz: correi de tal maneira que o alcanceis. Fala comigo assim: correis de tal maneira que o alcanceis. Amém? Essa ilustração da escola, né, nós usamos, mas Paulo usa a ilustração da corrida. Ele está ensinando que ao receber a salvação, você é colocado no estádio para iniciar uma corrida. E Paulo prossegue afirmando que se deve correr de tal forma que alcance o prêmio. O prêmio não é para todos. O prêmio são para aqueles que alcançam, para aqueles que chegam. Amém? E quem chega, eu participei dessa corrida da beira. O irmão Dixon nos escreveu lá. Como é que chama a corrida? Léguas da beira, não é? Então eu fui com muita disposição de andar. Eu não fui para correr. Aleluia. Mas eu fiz o percurso todo numa mesma velocidade. Amém? Eu gastei 42 minutos, eu e a pastora, 42 minutos. Quem ganhou, gastou 16 ou 17. Ele fez o trajeto que eu fiz em 40, ele fez com 17 minutos. Amém? E ganhou o primeiro lugar. O segundo ganhou 1 minuto atrás dele, ou poucos segundos atrás dele. Amém? 16 minutos, menos do que 17, os gajos... Quase que eu estou saindo, ele passou por mim. Chegou já. Amém? É quase isso. Não é? Ou seja, Paulo prossegue afirmando que deve correr de maneira que você alcance o prêmio. No versículo 25 ele diz: todo atleta em tudo se domina. Isso significa que na vida do crente ele terá que se disciplinar. Tempo de oração, tempo de leitura da palavra, tempo da célula, tempo de evangelismo, tempo de visita. É preciso uma disciplina completa sobre nós. Significa que, ou seja, não fazer o que o corpo quer e ter uma postura séria de um atleta que se domina para ganhar uma coroa corruptível. Deixa eu dizer algo para vocês. Na corrida da légua eu caminhei, mas na corrida do reino nós temos corrido. Nós temos uma marcha, nós temos uma caminhada constante, séria. Amém? E o nosso alvo é aumentar a velocidade. Queremos multiplicar a nossa velocidade. Amém? Ou seja, nós, porém, estamos em busca de uma coroa incorruptível. Aquele atleta, né, ele se domina para ele ganhar uma coroa corruptível. Ele correu, chegou ao primeiro lugar, aleluia, aleluia, foi embora. Ninguém lembra dele mais. Nós, porém, estamos em busca de algo incorruptível. E no versículo 24, Paulo vai dizer o seguinte: corra de tal maneira que alcanceis. Alcanceis o quê? Essa coroa incorruptível. Essa é uma direção de Paulo. Corra de tal maneira que alcanceis. Amém, meus irmãos? Amém. Nós vamos correr de maneira que nós vamos alcançar.
Aleluia. Amém. Hoje nós somos 46 líderes de célula, 47, aumentou uma célula essa semana, e somos 31 líderes de crianças, amém? E em mês de novembro nós vamos multiplicar, outras células vão surgir. Posso ouvir um amém dos irmãos? Amém? Então, o próprio Paulo, ele é alguém que corre para alcançar essa coroa, e ele continua dizendo: assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Paulo diz que ele próprio está na corrida, mas não sem meta, ele quer o prêmio, a luta, e luta não como desferindo golpes, batendo aí de qualquer maneira. No versículo 27 ele declara: eu esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão. Isso quer dizer que é isso que todo bom atleta faz. Todo atleta esmurra o corpo. Para quê? Para ser salvo? Não. Para receber o prêmio. Amém? Para quê? Para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Quando chegar no final da corrida, Paulo falou com você, te ensinou, te exortou, aí você vai chegar lá para agradecer Paulo. Paulo, eu vim aqui para te agradecer. E pergunta: Senhor, cadê Paulo? Não, ele foi desclassificado. Você vai ficar como? Não é assim? Então, ele diz: eu mesmo, e ele diz que eu esmurro o corpo para prosseguir, para alcançar o prêmio. Então, ele diz: eu quero receber o prêmio. Mas há pessoas que leem isso e dizem: vejam, Paulo tinha medo de perder a salvação. Paulo aqui não está falando de salvação, amém? Paulo está falando de quê, irmãos? De recompensa, de reino, de reinar com o Senhor, aleluia? Então, uma coisa é ser salvo. Quantos aqui são salvos em Cristo Jesus? E a outra coisa é receber recompensa, amém? É crescer, é esmurrar o corpo, é nos entregar mais e mais em favor do reino. Quem recebe a recompensa é o vencedor da corrida. Mas lembre-se de que não estamos aqui competindo uns com os outros. Você não é vencedor em relação aos outros participantes da corrida. Todos os que chegam ao fim são e serão vencedores. Amém? Eu creio que Paulo chegou. Por isso chamamos isso de visão dos vencedores. Amém. Nós estamos correndo a corrida para ganhar galardão. Todo tempo, toda oportunidade, toda ocasião, invista no reino. Amém? Amém? Jovens, olha para mim. Não fique aí olhando para a moça bonita, para o rapaz bonito, orando, gastando dias, jejuando. Ai, Senhor, quebranta o coração dele, nada. Olha para Jesus, foca no reino, que a hora que você olhar de lado, tem alguém correndo do seu lado. Esse é o sinal. É isso aí, papai. Aleluia. Esse é o sinal. Está a ouvir ele? E ela, está a ouvir? Aleluia. Fica jejuando, fica orando. Senhor, manda o príncipe. Deus vai mandar o sapo. Cuidado. Amém? Você tem que o quê? Orar para obter galardão, crescer no ministério do Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, a recompensa depende de termos obras diante de Deus, mas também está relacionada com o crescimento. Gálatas 4:1 diz que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo. Ainda que ele seja herdeiro, ele vive como escravo. São filhos, mas ainda não há diferença entre ele e o escravo. São donos de tudo, mas vivem como se nada fosse deles.
Então, o vencedor é aquele crente que entra na experiência da herança. Amém? Ele se torna maior. Paulo diz que quando eu era menino, falava como menino, agia como menino. Sabe o que eu vejo aqui em algumas ocasiões? Jovens de 27 anos, 28, 25 às vezes, e eles dizem: não, pastor, nós ainda somos criança. Mas já tem filho e tem esposa. Mas ainda são criança ainda. Amém? Então Paulo está dizendo que nós precisamos o quê? Quando eu era menino, falava das coisas de menino, mas agora eu me tornei homem. Amém? Está na hora de assumir responsabilidade. Está na hora de assumir posicionamentos. Eu ainda tenho amém dos irmãos aqui? Amém. Aleluia. Nós precisamos disso. Aleluia. Amém. Então, o vencedor é aquele crente que entra na experiência da herança. Ser vencedor é também uma questão de maturidade. Crentes vencedores crescem. Fala comigo, crentes vencedores crescem. Amém? Vencedores, eles são espirituais. Os derrotados são carnais. Ah, nada, epa isso, ah, mas aquilo, e não tem aquilo, e não consigo isso. Amém? São posturas de crianças às vezes. A salvação é uma questão de fé, porém, de receber a Cristo. Mas a recompensa do reino é uma questão de Cristo se manifestar na sua vida. É uma questão de dar lugar para Cristo agir. É uma questão de assumir o seu chamado e a sua vocação em Cristo Jesus. Amém? Paulo não, lá no Novo Testamento, Pedro, acredito, um dos livros ali próximos de Apocalipse, ele fala que ele deveria te dar um alimento mais forte, mas porque ainda sois crianças, estão ainda tomando leitinho espiritual. Bebezinhos espiritual. É isso que Paulo está a dizer. Amém? O Senhor tem nos chamado para uma maturidade, para um crescimento, para um assumir de uma nova posição. Assumir mesmo, mudar de posição, mudar de encargo, mudar de vida na vida da igreja. Estamos juntos, irmãos? Essa é uma palavra de amor no coração dos irmãos. Vamos ficar de pé, nós vamos orar, nós vamos ter ainda o momento da ceia do Senhor. Aleluia. Eu creio que Deus é poderoso para mover nas nossas vidas. Creio que Ele é poderoso para mudar o nosso coração. Romanos 12, versículo 2 diz o quê? E não vos conformeis com esse mundo, com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Vamos orar? Põe a mão no seu coração nessa manhã, feche suas vistas. Amém? Comece a orar. Pai, eu quero declarar, Senhor, a Tua palavra. Ouvimos a palavra, ela entrou no nosso coração. Essa palavra trouxe vida, trouxe revelação, e ela está atuando em nós, mudando, trazendo mudança, trazendo transformação. Nós somos transformados pela renovação do nosso entendimento. E o nosso entendimento nesta manhã é renovado pela palavra, é ativado pela palavra, é tocado pela palavra, foi ministrado pela palavra, Pai. Eu creio, Senhor, que eu entendi que eu agora faço parte de uma corrida. Eu entrei na corrida e eu corro como para prosseguir, para alcançar o alvo. Eu estou disposto a correr, a mudar a marcha, a mudar o ritmo, a mudar o fôlego. Eu quero correr
nessa corrida que me está proposta. Senhor, tira de nós toda distração, todos aqueles que se levantam para nos impedir, para nos travar, para nos segurar, para nos enganar. Quebra agora, Senhor, o espírito do engano, o espírito da mentira, o espírito da cegueira, que não nos deixa responder o chamado, a vocação em Cristo Jesus. Comece a orar e a dizer: Senhor, eu tenho um chamado, eu tenho um chamado, eu tenho uma vocação, eu tenho, Senhor, um ministério em Cristo Jesus. Vai orando, vai falando com Ele, em nome de Jesus. O universo se desfaz, não há outro nome comparado ao grande Deus. Mesmo sendo com tudo que há em mim, Vai declarando. Eu estou nessa corrida, que os seus eu estou nessa marcha, eu estou, Senhor, imbuído nessa obra, envolvido nessa obra. O Senhor me chamou para ser o edificador. O Senhor me chamou para edificar com ouro, com prata e com pedras preciosas. Eu declaro, Senhor, é assim que eu vou edificar. É assim que eu edifico, com ouro, com prata e com pedras preciosas. Usa-me, Senhor, se porventura eu tenho edificado com madeira, com palha, com feno. Senhor, seja comigo, me reveste, me use, me levanta, me capacita, traz em mim revelação e vida, traz em mim fôlego, traz em mim uma posição nova, uma maneira nova de edificar a tua obra. Senhor, enquanto eu estiver em casa, no trabalho, mesmo no chapa, que eu possa ser um ministro, que eu possa ser um intercessor, que eu possa, Pai, edificar a tua igreja. Em nome do Senhor Jesus, diga comigo: Senhor Jesus, eis-me aqui. Eu creio que o Senhor me salvou para as boas obras. Eu creio, eu declaro em fé que em Cristo Jesus eu sou vencedor, porque eu já estou nesta corrida e eu corro e eu esmurro o meu próprio corpo para vencer a preguiça, a mentalidade errada, a disposição contrária. Eu estou aqui para permanecer, para prevalecer e para que naquele dia as minhas obras serão testadas e aprovadas. Eu declaro em fé que dia a dia a minha corrida vai aumentar, a minha intensidade será maior para a glória do Senhor. Diga: Senhor Jesus, eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me. Eu estou aqui como ministro, eu tenho um chamado, eu tenho uma vocação, eu tenho toda a disposição de edificar uma casa para o Senhor, reino para o Senhor. Eu creio, Senhor, que há uma unção que opera em mim, que age em mim, que me levanta, que me coloca em outro nível, em outra posição. Eu
Eu quero que você declare. Diga: Senhor Jesus, eu estou na corrida. Em alguns momentos eu estou a caminhar, a arrastar, mas eu creio que a partir de agora o meu ritmo, a minha marcha, ela vai aumentar, ela vai mudar. Eu vou crescer, eu vou romper. Declare: eu vou crescer, eu vou romper para a glória do Senhor. Não é na minha força, não é no meu entendimento, mas é no Senhor. É na força do Senhor, é na unção do Senhor. Eu vou além, eu vou além, eu vou ganhar o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu tomo posse em nome de Jesus. Aleluia. Põe novamente a mão no seu coração. Faça a sua oração agora. Declare como profeta de Deus. Declare na sua vida. Profetiza sobre você. Eu tenho um novo ritmo. Eu tenho uma nova marcha. Cristo Jesus habilita os meus pés, habilita as minhas pernas. Ele me dá velocidade, Ele me dá alcance, Ele me dá força, Ele me dá entendimento para edificar com ouro, para edificar com prata, para edificar com pedras preciosas. É uma unção, é uma disposição, é um encargo, é a vida de Cristo gerada em nós, que flui em nós. É nessa vida que fluímos, é nessa unção que caminhamos com mais alegria, com mais paz, com mais satisfação. Cada dia mais, porque vem de Deus. Não é dom, não é merecimento, não é esforço próprio, é de Deus. E nós vamos avançar, nós receberemos galardão, porque nós somos fortalecidos e edificados em Cristo Jesus. Aleluia. Amém. Levante as suas mãos bem alto. Aleluia. O Espírito do Senhor está sobre ti. O Espírito do Senhor está sobre ti. E Ele te ungiu. Diz Isaías 61. Para pregar, para anunciar, para proclamar, para pôr em liberdade. Chacaciri alamas. Você pode orar em línguas. Você pode orar em línguas, ora. Exercita o seu espírito. Rica lamassai. Rebalababá, sol. Realialamassai. Radacharalabás. Ele me ungiu. Ele me ungiu. Eu tenho uma unção que flui sobre a minha vida para pregar, para anunciar, para proclamar. É nessa unção, é nesse poder, é nessa autoridade que nós fluímos. Racacharalabás, raçalamassai, ralabassalamassou. Recebe em nome de Jesus. Ele te ungiu, Ele te ungiu, Ele liberou essa unção para pregar, para anunciar, para proclamar, para pôr em liberdade e para declarar o dia do Senhor. Salamassala lamanás, salamassala lamanai, viva lavassou e anda lamanás. Em nome de Jesus. Chegue a lavas, chegue a lavas, rouba lavabás, lavassai, viva lavassou,
participar da mesa do Senhor. Amém? Aleluia. Podem distribuir os elementos da ceia, amém? Eu quero ler um texto aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Acho que é o que eu mais gosto. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isso. O que ele diz aqui? Fazei isso. Fala comigo, fazei isso. Fala mais uma vez, fazei isso. Aleluia. Todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Nós vamos juntos anunciar que Jesus morreu, que Ele ressuscitou ao terceiro dia e que Ele vem. Amém? E que nesse período Ele está vivo. Ele vive e Ele já triunfou. Amém? Ele está assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E nós estamos com Ele. Amém? A Bíblia também diz que Ele subjugou o inimigo. O inimigo está debaixo dos nossos pés. Amém? Foi subjugado. Foi colocado numa posição de domínio. Amém, meus irmãos? Nós estamos em Cristo. Declare comigo: eu estou em Cristo. Diga: eu nasci de novo. Eu tenho uma nova vida. E agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Está vivo dentro de mim. E juntos nós celebramos o Cristo vivo. E ao partir o pão e ao beber o cálice, nós anunciamos que esse Cristo que está vivo, que triunfou, que me deu um lugar de triunfo, de vitória, Ele virá. E nós ansiamos, desejamos a vinda dEle, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aqui diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele partiu o pão e o deu aos seus discípulos. Amém? Se você tem um pão na sua mão, você é contado como um discípulo de Cristo, como um ministro do Senhor. Amém? E todo ministro que come o pão recebe a vida. Ele diz que quem não come de mim e quem de mim não bebe, quem de mim não se alimenta, não tem vida em si mesmo, não tem parte de mim. Quando nós comemos do pão, nós recebemos a vida de Cristo em nós, anunciando que Cristo vive e Ele virá. Cristo vive e Ele virá. Diga comigo: Cristo vive e Ele virá. E nós desejamos a vinda dEle. Amém? Ele vem. Por isso que nós partimos o pão, nós comemos o pão, nós nos alimentamos de Cristo. Aleluia. Tem um outro texto que diz que de Cristo vos revestistes. Nós somos revestidos de Cristo e somos recheados de Cristo. Amém? É Cristo dentro e é Cristo fora. Aleluia. Quem tem Cristo dentro? E quem está revestido de Cristo? Amém? Dentro fala de comunhão, de quebrantamento, e fora fala de autoridade e poder.
Aleluia. Nós estamos revestidos, imbuídos dessa autoridade que Cristo nos deu. E a Bíblia também diz que ele partiu, né? Que ele deu o cálice, né? O cálice do seu sangue. E ele declara que é o cálice da nova e eterna aliança. Nós não estamos na velha aliança, correndo daqui para ali, tentando nos justificar diante do Senhor. Nós estamos no sangue, debaixo do sangue. Amém? Ore comigo, declare assim: Senhor, eu creio que quando o Senhor morreu na cruz e derramou o seu sangue, este sangue, ele foi derramado sobre a minha vida. Esse sangue, ele me lava, ele me limpa, ele me perdoa, ele me purifica. Eu fico alvo como a neve. Quando Deus olha para mim, Deus vê o sangue. Quando Deus repara em mim, ele me vê limpo, sem nenhuma culpa, sem nenhuma transgressão, por causa do sangue. Esse sangue, ele também me cobre, me esconde, me guarda dos meus inimigos. Os inimigos não podem me tocar, não podem chegar até mim, porque eu estou guardado pelo sangue de Jesus. Eu declaro que ao comer do pão, ao beber do cálice, eu recebo os benefícios da cruz. Eu recebo vida, eu recebo alegria, eu recebo paz, eu recebo vitória, eu recebo a vida e a vida em abundância. Eu recebo prosperidade, eu recebo sabedoria, eu recebo comunhão, alegria de viver unido, amalgamado, um só Espírito com Cristo Jesus. Eu estou nele, ele está em mim, e a Bíblia diz que aquilo que eu pedirei o que quiseres, e vos será dado. Se permanecerdes em mim e eu permanecer em vós, dareis muitos frutos. Nós permanecemos, Senhor, e cremos que o Senhor permanece. Cristo na cruz é o sinal da aliança, da bondade, do amor de Deus. Ele diz, a palavra diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Diga, não pereça, não pereça, mas tenha a vida eterna. Diga, eu creio no Filho, eu creio no sangue, eu creio na comunhão do corpo. Por isso eu não pereço, eu vivo e vivo em abundância, eu vivo e vivo em prosperidade, eu vivo e vivo em alegria. E eu declaro que toda feitiçaria, toda enfermidade, toda maldição já foi levada na cruz de Cristo, na obra do Calvário. Ela tem poder para destruir, para aniquilar palavras, atitudes, drogas, feitiçarias e tudo aquilo que se levanta contra a minha vida. Eu recebo uma nova identidade em Cristo Jesus. Ao comer do pão, eu selo essa palavra e creio que ela é verdadeira. Ao tomar o cálice, eu creio que o sangue de Jesus me libertou da escravidão do pecado, das trevas e do mundo, e me conduziu a uma vida de triunfo, de alegria e vitória. Em nome de Jesus. Com esse entendimento, coma do pão e beba do cálice.